O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. A explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Por Allan Kardec. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Índice de referências bíblicas 15. Prefácio 23. Introdução 25. Objetivo desta obra 2. A autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. 3. Notícias históricas. 4. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. As três revelações: Moisés, Cristo, Espiritismo 1 a 7. Aliança da ciência e da religião 8. Introduções dos espíritos, a nova era 9 a 11. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. A vida futura 1 a 3. A realeza de Jesus 4. O ponto de vista 5 a 7. Instruções dos espíritos, uma realeza terrestre 8. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Diferentes estados da alma na erraticidade 1 e 2. Diferentes categorias de mundos habitados 3 a 5. Destinação da Terra, causas das misérias humanas 6 e 7. Instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores 8 a 12. Mundos de expiações e de provas 13 a 15. Mundos regeneradores 16 a 18. Progressão dos mundos 19. Capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação 1 a 17. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. 18 a 23. Instruções dos espíritos, limites da encarnação 24. Necessidade da encarnação 25 e 26. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Justiça das aflições 1 a 3. Causas atuais das aflições 4 e 5. Causas anteriores das aflições 6 a 10. Esquecimento do passado 11. Motivo de resignação 12 e 13. O suicídio e a loucura 14 a 17. Instruções dos espíritos, bem e mal, sofrer 18. O mal e o remédio 19. A felicidade não é neste mundo 20. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras 21. Se fosse um homem de bem, teria morrido 22. Os tormentos voluntários 23. A disreal 24. A melancolia 25. Provas voluntárias, o verdadeiro ciclírio 26. Dever-se-á por termo as provas do próximo 27. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura 28. Sacrifício da própria vida 29 e 30. Proveito dos sofrimentos para outrem 31. Capítulo 6. O Cristo Consolador. O jugo leve 1 e 2. Consolador prometido 3 e 4. Instruções dos Espíritos, advento do Espírito da Verdade 5 a 8. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Aquele que se eleva será rebaixado. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes.
Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade, missão do homem inteligente na terra. Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração, simplicidade e pureza de coração, pecado por pensamentos, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos. Se a vossa mão é o motivo de escândalo, cortai-as. Instruções dos Espíritos, deixai que venham a mim as criancinhas. Bem-aventurados os que têm fechado os olhos. Capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Injúrias e violências, instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação, a cólera. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus. O argueiro e a trave no olho. Não julgueis, para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Instruções dos Espíritos, perdão das ofensas. A indulgência, é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. O mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Parábola dos credores e dos devedores. Dai a César o que é de César. Instruções dos Espíritos, a lei de amor. O egoísmo, a fé e a caridade. Caridade para com os criminosos. Deve-se expor a vida com um malfeitor? Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Os inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Instruções dos Espíritos, a vingança, o ódio, o duelo. Capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, benefícios pagos com a ingratidão, beneficência exclusiva. Capítulo 14. Honrai o vosso pai e a nossa mãe. Piedade filial. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? A parentela corporal e a parentela espiritual. Instruções dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O de que precisa o espírito para ser salvo. Parábola do bom samaritano. O mandamento maior. Necessidade de caridade, segundo São Paulo. Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Instruções dos Espíritos. Fora da caridade não há salvação. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos. Preservar-se da avareza. Jesus em casa de Zaqueu. Parábola do mal rico. Parábola dos talentos. Utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e da miséria. Desigualdade das riquezas. Instruções dos Espíritos. A verdadeira propriedade. Emprego da riqueza. Desprendimento dos bens terrenos. Transmissão da riqueza. Capítulo 17. Sede perfeitos. Caracteres da perfeição. O homem de bem. Os bons espíritas. Parábola do semeador. Instruções dos Espíritos. O dever. A virtude. Os superiores e os inferiores. O homem do mundo. Cuidar do corpo e do espírito. Capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Parábola do festim de bodas. A porta estreita, nem todos os que dizem Senhor, Senhor
entrarão nos reinos do céu. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Instruções dos Espíritos dar-se-á àquele que tem. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Capítulo 19. A fé transporta montanhas. Poder da fé. A fé milagrosa. Condição da fé inabalável. Parábola da figueira que secou. Instruções dos Espíritos. A fé, mãe de esperança e da caridade. A fé humana e a divina. Capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. Instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. Missão dos Espíritas. Os obreiros do Senhor. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo fruto. Missão dos profetas. Prodígios dos falsos profetas. Não creiais em todos os espíritos. Instruções dos Espíritos. Os falsos profetas. Caracteres do verdadeiro profeta. Os falsos profetas da erraticidade. Jeremias e os falsos profetas. Capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. O divórcio. Capítulo 23. Estranha moral. Odiar os pais. Abandonar pai, mãe e filhos. Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Candeia sobre o alqueire, porque fala Jesus por palavras. Não vades ter com os gentios. Não são os que gozam saúde, que precisam de médico. Coragem da fé. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Capítulo 25. Buscai e acheis. Buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu, não vos afadigueis, pela posse do ouro. Capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Dom de curar. Preces pagas. Mercadores expulsos do templo. Mediunidade gratuita. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Qualidades da prece. Eficácia da prece. Ação da prece. Transmissão do pensamento. Preces inteligíveis. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Instruções dos espíritos. Maneira de orar. Felicidade que a prece proporciona. Capítulo 28. Coletânea de preces espíritas. Preâmbulo. Preces gerais. Oração dominical. Reuniões espíritas para os médiuns. Preces por aquele mesmo que ora. Aos anjos guardiões e aos espíritos protetores, para afastar os maus espíritos, para pedir a corrigência de um defeito, para pedir a força de resistir a uma tentação, ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação, para pedir um conselho nas aflições da vida, ação de graças por um favor obtido, ato de submissão e de resignação num perigo iminente, ação de graças por haver escapado de um perigo, a hora de dormir, prevendo próxima a morte. Preces por outrem, por alguém que esteja em aflição, ação de graças por um benefício concedido a outrem, pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal, ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos, pelos inimigos do Espiritismo, por uma criança que acaba de nascer, por um agonizante. Preces pelos que já não são da terra, por alguém que acaba de morrer, pelas pessoas a quem tivemos afeição,
pelas almas sofredoras que pedem preces, por um inimigo que morreu, por um criminoso, por um suicida, pelos espíritos penitentes, pelos espíritos endurecidos. Preces pelos doentes e pelos obsidiados. Pelos doentes, pelos obsidiados.